Fala galera, beleza? Vamos dar aqui, né, pessoal, início novamente, mais uma aula, a nossa terceira aula da nossa mentoria. Vou passar aqui outro indicador para nos auxiliar aí nas nossas tomadas de decisões, né? E esse indicador é o estocástico lento, tá, pessoal? Vou pegar aqui o meu quadro e vou explicar mais ou menos, né, explicar como é que ele funciona. A gente vai utilizar o estocástico em dois tempos gráficos, né? Mas o tempo gráfico que a gente mais vai utilizar ele vai ser no tempo gráfico de 15 minutos. Vou explicar aqui o porquê. E no de 2 minutos também, tá? O estocástico, pessoal, ele vai dar para a gente aqui três parâmetros, tá? Dois principais, que é sobrecompra e sobrevenda, né? E um no centro, que vai ser 50%, que vai ser uma região também. O estocástico, pessoal, ele é duas linhas, tá? Duas médias que ficam trabalhando aqui dentro. Tem uma que ela é mais rápida, tem a outra que ela é mais lenta um pouco, tá? E eu tenho aqui de branco. Aqui em cima, região de sobrecompra. O que quer dizer essa região de sobrecompra, pessoal? Quer dizer que o preço ele já está, digamos assim, que cansado de subir, né? São regiões, é uma região onde a gente vai começar se a gente estiver comprado, a gente vai estar procurando por estar saindo da nossa posição. Se a gente estiver em uma região, né, uma região gráfica de resistência, de média, e o preço, né, o estocástico, ele estiver batendo aqui em cima, né, na região de sobrecompra, a gente vai estar procurando por oportunidades de venda, tá? Então, região de sobrecompra, a gente procura oportunidade de venda. Da mesma forma que na região, vou colocar aqui, na região de sobrevenda, a gente vai procurar por oportunidade de compra, tá? Então, aqui, região de sobrecompra, oportunidade de venda. Região de sobrevenda, oportunidade de compra. Beleza? Então, basicamente é isso daqui. Mas a gente vai estar sempre procurando essas oportunidades de compra e oportunidades de venda quando o estocástico estiver me mostrando isso daqui em uma região gráfica. Ponto de pivô, média móvel, não é? Suponhamos que eu tenho aqui o meu ponto de pivô, né? O mercado ele chegou aqui, né? Estava trabalhando aqui em uma tendênciazinha de alta. Chegou aqui no meu ponto de pivô, né? O meu estocástico ele está mostrando aqui, já está em região de sobrecompra, indica que o preço já está cansado. Então eu vou fazer o quê? Aguardar uma oportunidade de venda, né? Assim que o mercado me mostrar uma oportunidade de venda, eu vou começar a vender. Até aonde? Até em uma região gráfica, né? Esperamos aqui um fundo, até uma região gráfica aqui, um fundo, ou uma média, né? Que esteja passando aqui por baixo, ou até o meu estocástico retornar novamente para a região de sobrecompra, né? De sobrevenda, desculpa. Até o meu estocástico retornar aqui para a minha região de sobrevenda, indicando que o preço já está cansado de cair e que ele vai retornar, tá? A gente vai, não é só ele encostar lá, tá, pessoal? É sempre bom a gente esperar ele romper a nossa outra média, tá? Que a gente vai ter duas médias. Vamos ter uma que vai chegar mais rápido, vamos ter a outra mais lenta um pouquinho, e a gente sempre interessante esperar
o preço, não é, o estocástico romper aquela média ali para a gente estar procurando as nossas oportunidades, tá? A gente vai caçar, pessoal, principalmente, né, para essas oportunidades aqui, para reversão, sempre nos 15 minutos, tá? Então a gente vai ter, vou fazer aqui de novo. Aqui, região de sobrecompra, sobrevenda e 50%, tá? O estocástico, pelos 2 minutos, trabalhando aqui dentro, pessoal, se ele estiver aqui em região de sobrevenda, tá? Ele pode estar nos 2 minutos fazendo isso daqui, ó, nos dando oportunidade para compra. Pode estar iniciando, né? Pode estar vindo de um movimento de baixa e ele está revertendo aqui para alta, não é? E quando ele estiver aqui na sobrevenda, ele pode estar nos dando oportunidade aqui, tanto no rompimento de um topo, quanto ele está aqui buscando a nossa média de 20 para nos dar oportunidade para compra. Ele vai estar aqui sobrevendido no estocástico e vai estar buscando uma região aqui para a gente de compra, nos dando oportunidade de compra, beleza? Isso aqui no 2 minutos, tá? A gente vai utilizar dessa forma. Nos 15 minutos, pessoal, sempre que ele chegar na região de sobrevenda ou de sobrecompra, a gente vai estar procurando oportunidades mais longas, tá? Para reversão de tendência, beleza? Então, eu tenho aqui um movimento expressivo de queda dos 15 minutos, tenho aqui um candle grande, digamos assim, dos 15 minutos, e o estocástico chegou na minha região de sobrevenda, né? Vou ter marcado aqui uma região, né, de suporte aqui dos 15 minutos ou uma região anterior, ponto de pivô, alguma coisa. O mercado chegando aqui, vou aguardar que os 2 minutos me dê oportunidade para compra. E até onde eu posso levar essa compra? Eu vou ter aqui a máxima dos 15 minutos, né? Ou uma região dos 15 minutos, ou então até os 15 minutos me mostrar aqui sobre compra de novo, tá? Então, eu tenho esse movimento aqui nos 15 minutos, um candle grande, né? Chegou aqui na minha região, chegou aqui em sobrevenda, vou aguardar os 2 minutos, os 2 minutos vai ter feito isso daqui, ó, né? Tendência de baixa, chegou lá no fundo, vou aguardar os 2 minutos, mostrar força na compra e fazer esse movimento aqui, ó, que vai ser um movimento de reversão de tendência. Até onde eu vou pegar esse movimento? Até o último topo dos 15 minutos, na última região dos 15, que é para reversão de tendência, e ou até ele chegar aqui na minha região de sobrecompra, tá? E 50%, o que é o 50%? 50%, pessoal, da mesma forma, não é? Mas não é com tanta frequência que ele dá entradas no 50%. Esse 50% é mais para os 2 minutos. Porque, igual eu falei aqui, ó, os 2 minutos ele chega lá na região de sobrevenda, aí ele inicia aqui um movimento de alta. Às vezes, esse movimento aqui, ó, de rompimento de topo aqui, ó, para corrigir no topo de novo, para dar continuidade no movimento de alta, ele vai se dar esse movimento aqui também no estocástico, me dando um novo parâmetro para a entrada. Junto, auxiliando aqui a minha média, não é? Vai ser 1,3 para me dar entrada, tá? Mesmo sendo contra a tendência ou a favor da tendência. O estocástico tem que me mostrar essas entradas, beleza? Acredito que seja só isso para falar, né? Já vou mostrar no gráfico, tá? A gente vai inserir ele aqui e a gente vai colocar. Como eu disse, né, pessoal? E as entradas, né? Vou passar aqui as entradas para reversão de tendência pelos 15 minutos, pessoal. Muito assertivo, tá? Se você pegar da forma correta.
Quando os 15 minutos, pessoal, o estocástico ele chega na região de sobrevenda, lá embaixo, os 15 minutos ele chega aqui, não é? E os 15 minutos, eu tenho aqui os meus pontos de pivô. No caso, vão ser 6 pontos de pivô. Quando ele está nos últimos pontos de pivô, pessoal, que tem aqui embaixo, quando os 15 minutos ele chega, né, aqui nesses últimos pontos de pivô, aqui embaixo, e mostra a rejeição do preço, e o estocástico ele está sobrevendido aqui, é uma ótima oportunidade para reversão de tendência, tá? Às vezes é correção de tendência, o mercado ele chega apenas em 50% do movimento de baixa, mas na maioria das vezes ele volta com um movimento expressivo de alta, tá? Da mesma forma para baixo, tá? Se ele chega, né? Se ele chega aqui nos meus pontos de pivô mais altos que eu tenho lá, ele chega lá e o estocástico ele está aqui, né? E o estocástico ele está aqui na região de sobrecompra, ele vai me dar oportunidade para uma reversão de tendência, tá? E a gente busca até ele ficar sobrecomprado de novo, tá? Então, basicamente é isso daí. Vamos colocar ele aqui no gráfico, que vai ser melhor para vocês entenderem. Tanto oportunidades contra a tendência, a favor da tendência para reversão de tendência. Vou aqui inserir indicador, botão direito no gráfico, inserir indicador e vou buscar aqui estocástico. Temos aqui estocástico rápido, pleno e o lento. A gente vai utilizar estocástico lento. Vou dar um clique em cima dele. Vou inserir aqui, ó, nova janela, tá? Inserir, dou OK, ele já vai estar aqui, né? Como eu tinha outro ali, o meu ele já veio com algumas linhas aqui, tá? Mas ele vai vir para vocês dessa forma, quando vocês colocarem no gráfico. Vocês verem aqui, ó, tá? Estocástico lento 14 períodos, média 3. Esse 14 períodos a gente vai colocar 6, tá? Então a gente dá dois cliques aqui, vem aqui, ó, né? Tá aqui, período 3, não é esse que a gente vai mudar. Então a gente clica aqui, ó, em cima, ó, estocástico lento, onde tiver 14, a gente clica duas vezes, a gente vai colocar período 6, tá? Não mudei mais nada, vou mudar apenas a cor aqui, a aparência, vou colocar ela fúcsia. Então, aplicar, ok. A outra eu vou colocar de outra cor. Essa aqui tá 3, eu vou colocar ela aqui azulzinha. Uma cor mais branco. Não gostei. Azul claro. Pode ser esse azul claro, tá? A média que a gente vai olhar, pessoal, é a média 6, estocástico lento 6. É essa roxinha aqui que vai indicar para a gente sobre compra, sobre venda e a reversão da tendência, tá? Qual é a região de sobrecompra e a região de sobrevenda? A gente vai colocar uma linha aqui dentro do estocástico, tá, pessoal? A gente vai inserir uma linha aqui. E aqui em posição, a gente vai colocar ela 95, tá? Porque 100% já é extremamente sobrecomprado. 95. Vou até aumentar a espessura dela aqui. Colocar ela vermelha. Indicando região de venda sobre compra região de venda, tá? Vou colocar a outra. Essa daqui a gente vai colocar em posição 5, que é a posição mais próxima de zero, indicando para a gente sobrevenda oportunidades de compra. Vou colocar ela verde como um suporte. E a outra vai ser 50%. Eu vou colocar ela aqui, 50, colocar ela amarelinha só. E aqui está o nosso estocástico, né?
Deixa eu dar uma ampliada nele aqui, só para vocês entenderem. Região de sobrecompra, tá? Aqui, vou aguardar oportunidade de venda, tá? Indicando que aqui vai me dar oportunidade de venda. Região de sobrevenda, oportunidade de compra, tá? Quando o mercado, o estocástico chega lá, vou aguardar oportunidades no gráfico, tá? Oportunidades gráficas em regiões gráficas para oportunidade de compra. O estocástico vai me indicar que aquele ponto, que aquela região ali, o preço já está cansado de cair e ali tem possibilidade de compradores entrarem. Então, oportunidade de compra até região de sobrevenda de novo, de sobrecompra, até região de sobrecompra. E assim sucessivamente. 50% da mesma forma. Às vezes, pessoal, ele faz assim, ó, no 50%. Ele rompe os 50%, mas a gente vai pegar oportunidades quando ele voltar acima da média de 3 aqui do estocástico, tá? Em uma região que ele tiver ali dando oportunidade de compra, tá? Isso daqui, pessoal, ele vai nos auxiliar para rompimento de médias, retorno à média e rompimento de topo, tá? Nos 2 minutos. Nos 15 minutos, a gente vai utilizar o estocástico em regiões para identificar pontos de saída ou pontos de entrada. Por quê? Nos 15 minutos, como ele é um gráfico é, mais longo, não é? Então, quando o estocástico ele chega naquela região de sobrecompra ou região de sobrevenda, indica que o preço ele está realmente cansado e que provavelmente vai haver uma correção ou uma reversão do movimento, tá? Ainda mais se estiver em pontos de pivô, como eu falei para a reversão, ou uma média móvel dos 15 minutos. Quais são essas médias móveis? As três médias que a gente utiliza no gráfico de 2, da mesma forma, beleza? Vou caçar aqui, ó, algumas oportunidades. Deixa eu ver se fica melhor colocar ele lá em cima ou aqui embaixo. Fica meio estranho. Vou deixar aqui embaixo mesmo. Vai ficar melhor. Acho que hoje teve uma oportunidade aqui para reversão, já para mostrar aqui para vocês, tá? Gráfico de 15 minutos. Temos aqui, ó, região dos 15 minutos, né? Aqui, ó, região de pavio. Isso indica o quê? Região de suporte. Próximo de ponto de pivô, estocástico. Chegou a ficar lá, ó. Chegou na região de sobrevenda. Chegou na região de sobrevenda, não é? Nos 2 minutos, deve ter mostrado aqui, né? Deve não, mostrou aqui rejeição dessa região. Sobrevenda dos 15 minutos, a gente faz operações de compra para reversão de tendência. Mercado caiu, ele retornou. Beleza? Ponto de pivô. Olha só aqui também, ó. Oportunidade de compra. Isso daqui, por enquanto, só os 15 minutos, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar os 2 minutos. Temos aqui, ó, fundo dos 15 minutos. Próximo aqui, né? Não está tão próximo, mas tem a média de 66 aqui auxiliando. Estocástico aqui chegou em região de sobrevenda, o mercado teve um retorno, tá? Aqui, ó, região de topo dos 15 minutos, tá? Região de topo dos 15 minutos. Estocástico chegou aqui, ó, sobrecompra, o mercado retornou para baixo. Estocástico veio junto. Aqui, ó, sobrecompra. Mercado retornou para baixo, estocástico veio junto. E aqui teve oportunidades em cima, próximo da média de 20 aqui, ó.
Média de 20 dos 15 minutos. Provavelmente aqui tem região, né? Por causa deste pavio aqui dos 15 minutos, aqui é uma região, né? Isso daqui vai estar bem mais claro nos 2 minutos, ó. Região, próxima à média de 20. Estocástico chegou aqui. Sobrevenda. O mercado iniciou novo movimento de alta aqui, ó. E aqui, o nosso estocástico, vocês prestarem atenção, ele veio, não foi, ele veio, né, ficou sobrecomprado, o mercado veio, estocástico veio, deu uma segurada aqui, rompeu a média para cima, né, nossa média de 3, começou um novo movimento de alta. Então, a gente vai aguardar, pessoal, para reversão, para correção, nos 15 minutos vão ser esses movimentos, tá? Vai ter oportunidades em cima dos 50%? Também. Exemplo, aqui, ó. Tem aqui, ó, região de topo, região de fundo, não é? Como a tendência é de alta, região de fundo. Estocástico aqui, ele chegou, 50%, segurou, não é? Fez o primeiro fundo. Voltou acima de 50% e acima da média. Fez o quê? Segundo fundo, acima de 50%. Então, aqui, ó, começou uma nova tendência de alta, nos 50%. Ele subiu. Foi até próximo de sobrecompra, não é? Rompeu média para baixo, ele tentou de novo, um novo movimento de alta. E aqui veio queda. Sobre vendido aqui, voltou para cima. Sobrecomprado, veio abaixo. Sobrevendido, veio acima. Sobrecomprado de novo, veio abaixo. Sobrevendido, veio acima. Tá? Isso daqui nos 15 minutos. Nos 2 minutos, vai ter oportunidades mais claras, não é? A gente vai pegar o estocástico, né? A gente vai pegar pelos 15 minutos o estocástico nessas regiões, sobrecompra e sobrevenda, e a gente vai aguardar a rejeição dos 2 minutos nessas regiões para nos dar oportunidade, tá? Vou até, deixa eu marcar aqui, ó, essas regiões que eu já vou mostrar aqui nos 2 minutos. Ok. Clicar aqui, que eu vou mostrar aqui nos 2 minutos as oportunidades que provavelmente ele nos deu aqui. Olha só aqui, pessoal, próximo da média, tá? Ele chegou aqui, ó, não chegou bem próximo lá de sobrevenda, não é? Mas aqui, ó, movimento próximo a médias, não é? Tem aqui, ó, região de fundo dos 15 minutos. Começou de novo uma nova tendência. Estocástico ele voltou acima da média. Subiu. Ficou aqui, ó, sobrecompra. Ele teve um retorno até a média dos 15 de novo. Aí fez o que aqui? Chegou próximo, ó. Desceu abaixo de 50%, próximo de sobrevenda, rompeu média para cima de novo, iniciou um novo movimento de alta. Há, pessoal, momentos em que ele vai chegar lá, tá? Isso daqui não é 100%, como nada aqui é 100%. Há momentos que ele vai ficar sobrecomprado aqui ou sobrevendido e o preço vai continuar subindo, tá? Isso a gente vai analisar pelo gráfico de 2 minutos, pelos 15 minutos, a rejeição daquela região, daquele ponto e a força contrária, não é? No caso aqui, se o preço ele está subindo aqui em uma tendência de alta forte, aí ele chega lá a ficar sobrecomprado no estocástico. Mas eu não vejo, né, força vendedora aqui nessa região para me dar oportunidades de venda, eu não vou vender, pessoal, mesmo o estocástico estando sobrecomprado ou sobrevendido, tá? A gente tem que ter sempre o princípio, sempre a primeira coisa é a análise gráfica, é a força dos candles, a força do movimento. Cada indicador desse daqui, ele serve para nos auxiliar, mas a nossa tomada de decisão vai ser com base
nos candles, tá? Em rejeição de movimento e força do movimento, tá? Sempre isso daí é o que vai nos indicar possíveis entradas, tá? Olha só aqui também, ó. Outra bela oportunidade. Movimento expressivo de queda. Chegou aqui, ó. Sobrevendido em cima da média de 200 dos 15 minutos, que é uma média muito forte, não é? O mercado retornou para cima de novo e voltou. Beleza? Tava aqui, ó. Região de topos aqui, ó. Ficou meio lateral. Chegou próximo de sobrecompra lá, ó. Começou um movimento de baixa. Ó, estocástico caiu, retornou 50% aqui, ó. Nos 15 minutos, fez topo mais baixo. Deixa eu apagar isso daqui. Aqui, ó. Topo, 15 minutos, topo mais baixo. No estocástico, ele chegou 50% lá e ele teve a queda até ficar sobrevendido até a média de 200, nos dando oportunidade, tá? Isso daqui vai nos auxiliar em entradas, principalmente para reversões de tendência nos 15 minutos, tá? 15 minutos a gente vai pegar oportunidades de reversão de tendência ou correção do movimento. Nos 2 minutos a gente vai pegar a favor do movimento, tá? Como assim a favor do movimento? Vou explicar aqui agora. Vamos colocar aqui nos 2 minutos e a gente vai ver algumas oportunidades, principalmente naquele ponto onde eu tinha mostrado aqui, ó. Aqui foi região dos 15 minutos onde ele tinha ficado sobrecomprado, não foi? Nos 2 minutos também ficou sobrecomprado. Aqui, ó. Sobrecomprado. Ele retornou lá de novo, na mesma região. Aí o que eu falei? Nos 15 minutos, quando ele nos mostrar nos 15 minutos sobrecompra ou sobrevenda, eu vou aguardar oportunidades de compra nos dois. Como é que é a oportunidade de compra ou de venda nos dois? Que ele vai me indicar mesmo que a região ali tem força contrária. Aqui nos 15 minutos ele veio e subiu. Quando ele chegou nessa região aqui, já era esse topo anterior, certo? Era esse topo anterior. Nos 15 minutos, estocástico mostrou sobrecomprado. O que eu vou aguardar aqui para mim começar a fazer vendas a favor de um novo movimento? O 2 minutos tem que me mostrar força contrária, força de venda, não é? Já que o estocástico nos 15 minutos está sobrecomprado, indica que vai começar uma tendência, uma forte de venda. E o mercado ele chega aqui, ele faz o quê? Que eu vou procurar nos 2 minutos. Topo, fundo, topo, corrigiu no topo rompido, mas ele não rompe o outro topo. Eu tenho aqui, ó, fraqueza na parte compradora. Olha só, pavio, pavio, depois ele vem movimento expressivo de queda. Faz outro topo, rompimento de fundo anterior e topo anterior. Correção, aqui tá as minhas oportunidades de venda. Quando mostrar impulsão na queda de novo. Ele mostrou impulsão, rompeu, rompeu, corrigiu aqui com candle positivo, não é? Tá contra a média de 20? Tá, mas ele vem quebrar ela já quebrando a nossa estrutura aqui, ó. Aqui eu tenho um fundinho. Ele corrigiu aqui nos fundos anteriores lá rompidos. Aqui ele faz a quebra da minha média e faz a quebra do meu fundo. Então aqui já poderia ser a nossa oportunidade de venda. Às vezes, pessoal, como a gente pode ser um pouco mais agressivo, tá? E se baseando aqui na nossa análise gráfica, força, movimento e tudo, a gente não precisa esperar a quebra da nossa média de 20 inteira e rompimento de fundo, não, tá? A gente, como ele veio aqui, ó, pressão na venda, pressão na venda, pressão na venda, retorno positivo aqui em região de resistência de fundo rompido, próxima força de venda a gente pode efetuar nossas entradas, beleza? Entrada um tique abaixo dessa mínima, stop um tique acima dessa máxima, tá? Isso daqui
reversão de tendência, auxiliada pelos 15 minutos, né? Estocástico dos 15 minutos, foi bem aonde ele estava sobrecomprado lá, que eu mostrei. Aqui, ó. Foi bem nesse topo aqui, ó. Tá aqui, ó, estocástico sobrecomprado. E nos 2 minutos a gente já identificou um novo movimento de queda, tá? Assim a gente vai fazer as nossas entradas, beleza? Para reversão de tendência em todos os pontos que o estocástico dos 15 minutos estiver sobrecomprado ou sobrevendido. Então ele faz o quê? Deixa eu desenhar aqui, ó. Tá aqui, ó. Sobrevendido nos 15 minutos. Se ele está sobrevendido, vem um candle assim nos 15 minutos, não é? Candlezão forte. Ele ficou sobrevendido. Os 2 minutos ele veio como? 2 minutos veio assim, ó, fazendo o nosso zigue-zague baixista, não é? Aí, sobrevendido aqui, o mercado veio, os 15 minutos, está sobrevendido no estocástico. As oportunidades de compra que eu vou pegar tem da seguinte forma: ele pode voltar, fazer outro fundo na mesma linha, não é? É um dos parâmetros para a gente fazer a entrada, mas o interessante e o que a gente vai pegar mesmo, quando ele faz esse movimento aqui, ó. Quebra de média móvel, né? Nossa média de 20 vai estar passando aqui. Vai haver a quebra dessa média móvel aqui nos 2 minutos. Quando ele fizer a quebra dessa média, ela virar para cima e o preço fizer retorno nela, não é? Nos dando oportunidade para compra, são os pontos que a gente vai pegar as nossas compras. Por quê? O movimento foi de queda, a tendência é de queda? Provavelmente aqui vai ter uma região, não é, dos 15 minutos que antes foi suporte, não é? Se não tiver, vai ter ponto de pivô, não é, auxiliando aqui, que é uma região aonde tem compradores, uma média dos 15 ou dos 60 minutos, mas o importante aqui é ele fizer essa quebra de estrutura aqui dos 2 minutos, tá? Que assim a gente vai pegar a oportunidade a favor da compra quando o estocástico dos 15 estiver sobrevendido. Tá? Da mesma forma, pessoal, da mesma forma aqui para venda, não é? Pegando reversões para venda. Tivemos aqui, ó, região de sobrecompra, os 15 minutos chegou forte, não é assim? Nos 2 minutos ele foi como? Topo e fundo ascendente, tendênciazinha de alta, não é? Quando ele chega a ficar sobrecomprado nos 15 minutos, eu vou aguardar o quê? Os 2 minutos fazer uma quebra de estrutura para mim. Média de 20, trabalhando abaixo do preço. Vou aguardar 2 minutos, tem que quebrar a média começar a fazer o retorno para baixo e os 2 minutos retornar nela, me dando oportunidade de venda, tá? Da mesma forma que teve aqui, pessoal, que foi 2 pontos, foram aqui oportunidades incríveis, não é? Que a gente tem que aguardar esses pontos, tá? Tem outras oportunidades que ele nos vai dar? Tem várias oportunidades auxiliando com os indicadores e a nossa análise gráfica. Não vai ser oportunidades tão lindas assim, não é? Mas vai ter oportunidades. E ele fez da forma que eu mostrei lá. Chegou na região dos 15 minutos, estocástico ele estava sobrecomprado aqui, iniciou uma nova tendência de baixa aqui, abaixo da nossa média de 20, dos 2 minutos. E os alvos? Os alvos a gente vai ter, primeiro alvo, as médias dos 2 minutos, não é? Elas sempre prevalecem como primeiro alvo, média de 66, primeiro alvo, média de 200, segundo alvo, e o terceiro alvo, ponto de pivô, não é que tiver aqui também, junto com as médias, e
fundo dos 15 minutos, não é? Região aonde o preço se segurou nos 15 minutos. E quando o preço ficar sobrevendido ou sobrecomprado nos 15 minutos novamente, tá? Aqui no estocástico. Agora, auxiliar, né, oportunidade de compra, não é a favor da tendência nosso estocástico. Temos aqui, ó, tendênciazinha de alta iniciada. Tem aqui, ó, movimentos de alta, não é? Teve aqui, ó, rompimento de topo, correção no topo. Tenho aqui o quê? O meu estocástico, ele ficou sobrecomprado, não é? Aqui, ó, sobrecomprado, sobrecomprado. Retornou em 50% aqui do estocástico, retornou aqui em topo rompido, retornou próximo de média, a média do estocástico já virou para cima e o gráfico aqui já me deu oportunidade de compra, tá? Auxiliando aqui o estocástico a favor da tendência, me auxiliando nesta compra. Compra, tá, pessoal? Tá me auxiliando aqui em entradas. Aqui, ó, o mercado estava lateral. Aqui, ó, tem região de fundo, né? Fundo, se segurou no fundo aqui, estocástico chegou o quê? Ficou sobrevendido lá embaixo, né? Rompeu média para cima, começou o novo movimento de alta do estocástico, região de fundo, e o gráfico me mostra movimento expressivo na compra, força de compra de novo, próximo de média de 66, novo movimento de alta iniciado, tá, pessoal? Chega lá de novo, ó, região de topo. Como o gráfico aqui, como o mercado está meio lateral, ó, tem aqui um topo. Ele rompeu o topo, rompeu aqui, ó, fez o rompimento. Tentou seguir a tendência de alta, não conseguiu. Estocástico sobrecomprado, não é? Já iniciou aqui no estocástico, ó, uma nova tendência de baixa. O mercado ele volta retornando abaixo da minha média de 20, retornando abaixo do último topo, nova tendência de baixa, tá? E aqui, ó, de novo, ó, região de suporte, né? Como tá lateral, estocástico, sobrevendido, mercado volta. Beleza? Deixa eu ver aqui. Que de novo, ó, aqui já começou a iniciar uma nova tendência. Região de topo, ó, rompeu o topo, correção à média, estocástico próximo de sobrevenda, tá? Indicando que aqui, como está sobrevendido, aqui tem região de compradores. Não é aqui os compradores querem empurrar o preço para cima. Então, estocástico auxiliando, próximo de sobrevenda, média de 20, média de 66, topo rompido. Então, análise gráfica pura aqui, pessoal, tá? O rompimento de topo, rompimento de pivô, fez o pullbackzinho, tudo auxiliando a favor da compra, movimento expressivo de alta novamente. É sempre que vai estar bonito assim, pessoal, dessa forma? Não, não é sempre. Mas a gente tem que aguardar essas oportunidades. Não dá para ficar caçando oportunidade, a gente tem que aguardar a oportunidade aparecer, beleza? Tá aqui, ó, a favor da tendência, ó. Tá aqui, ó, tendência não tá muito forte, como eu falei, ó, tá trabalhando acima da média de 66, porém ele rompe a média de 20 e chega próximo da de 66. Aí tem aqui, ó, estocástico aqui, ele não tava, ele já estava retornando de sobrevenda lá, ó. Ficou sobrevendido, ele já estava retornando. Aqui, ó, sobrecomprado aqui. Ó, ele fez um movimento expressivo de queda. De novo aqui, ó, chegou sobrevendido, ó, o mercado retornou acima da média de 20. Oportunidade de compra, pessoal. Tá vendo? A favor da tendência. Como a tendência aqui é de alta, como a tendência tá, uma tendência média de alta, ele chegou a ficar sobrecomprado lá nos 2 minutos. Pessoal, a gente espera para ver se vai ter rompimento, tá? Rompimento de candle, quebra de estrutura para a gente sair das nossas operações. Ou então a gente fica pegando as operações até no último topo, né? Tem os topinhos aqui, ó, a gente vai pegando, tá? Mas
para a gente sair de operações que a gente pegou nos 2 minutos, aguarda os 15 minutos ficar sobrecomprado ou sobrevendido. Ou então, haver rompimento de mínima de candle, tá? Porque, como eu expliquei a primeira aula lá, os nossos candles, eles são topo e fundo, não é? Então, se eu tenho aqui um candle de alta, não é? Ele só vai começar a me demonstrar força vendedora aqui quando um candle vendedor romper o fundo dessa tendência, tá? Como assim romper o fundo? Quando ele romper mínima, tá? Eu tenho a mínima do candle como um fundo. E eu tenho dois parâmetros para rompimento aqui, tá, pessoal? E rompimento de fundo. Tenho aqui, primeiro parâmetro, rompimento, tá? Rompimento, ele tem que romper com o corpo, beleza, pessoal? O corpo do candle tem que romper o candle anterior com mínima, com tudo. Assim, me baseia rompimento, tá? Falso rompimento, quando apenas o pavio do candle rompe. Ele pode até fechar assim, mas aí veio um candle, o pavio veio assim e me fez um falso rompimento. Ele fechou acima da mínima. O que fez o rompimento foi o pavio. Isso daqui é falso rompimento, tá? Eu tenho aqui rompimento, que é o candle fechando abaixo do pavio do candle anterior, e falso rompimento, que é o candle fechando acima do candle da mínima do candle anterior. Porém, o pavio fez um rompimento lá, mas ele teve retorno, tá? Então, enquanto não houver um rompimento digno daquela forma, mesmo o estocástico aqui nos 2 minutos, não é? Ele estando sobrecomprado, não tenho por que eu sair de uma operação a favor da minha tendência, a favor das minhas médias, mesmo pelos 2 minutos ele estando sobrecomprado aqui, tá? Como eu disse, salvo quando ele estiver nos 15 minutos. Quando os 15 minutos estiver sobrecomprado ou sobrevendido, é importante a gente analisar bem e sair das operações que a gente esteja, tá? Principalmente em regiões. Já os 2 minutos, o estocástico é mesmo para auxiliar a gente nas nossas tomadas de decisões, sempre a favor da tendência, tá, pessoal? Sempre a favor da tendência. Temos aqui, ó, tendênciazinha de alta a favor de todas as médias, estocástico aqui, ó. Ficou sobrecomprado? Ficou. Mas se a gente está comprado aqui, por que eu tenho que sair só porque ele ficou sobrecomprado nessa região aqui, ó? Não teve um movimento expressivo de queda, não teve rompimento, tá? A favor da tendência. A única coisa que está indicando aqui região de venda é só o nosso estocástico. Mas o que? Aqui, que é só o estocástico, contra 3. Por que 3? Tendência está de alta, média de 20 a favor, média de 60 a favor. Então, eu vou pelo quê? 3 parâmetros contra 1, eu fico a favor dos 3, tendência de alta. E aqui, se vocês forem ver, não teve nenhum candle, não é? Negativo que rompeu aqui nesta região, mínimas anteriores, tá? Teve esse candle aqui, ó, ele rompeu, mas retornou, pavio. Esse candle aqui, ó, ele nem rompeu a mínima do anterior, não configura rompimento, tá? Mesmo depois ele, ó, faz um movimento expressivo de alta aqui, não é? Fica, já retorna aqui, ó, começa a retornar de sobrecompra, ele desce de novo, porém aqui, ó, sobrevendido, volta de novo. Por quê? Tá a favor da tendência, tá? Eu só vou sair de operações quando eu tiver assim a favor contra a tendência, igual, tô comprado. O estocástico ficou sobrecomprado, exemplo. Tô comprado aqui embaixo. Tô comprado aqui embaixo. Estocástico tá sobrecomprado. Aí eu tô comprado, tô indo a favor da tendência. Eu só vou sair da minha compra quando o estocástico dos 15 minutos estiver sobrecomprado. Ou quando eu estiver em uma região, já for um alvo meu. Se for apenas o estocástico dos 2 minutos ficando sobrecomprado ou sobrevendido, eu ainda seguro a minha posição a favor da tendência, analisando sempre
os candles, tá, pessoal? Os candles, eles têm que estar me indicando força na compra. Se chegou na região lá, estocástico mostrou sobrecomprado, né? Tem um topo, tem alguma outra média, eu vejo movimento na parte vendedora, eu vejo força de venda aqui e vejo rompimentos, não é? Rompimentos expressivos de mínimas anteriores, aí eu posso sair da minha posição. Como aqui, ó, estocástico chegou, tinha aqui um topo, topo anterior, estocástico nos 2 minutos. Tá sobrecomprado, força na venda de novo. Posso zerar minha posição que eu tinha comprado lá embaixo? Deve. Você sai da sua posição aqui. Se vier força compradora de novo, você faz uma nova entrada, igual aqui, ó, veio força compradora, né, em definição, força vendedora e força compradora. Tá aqui, ó, o estocástico ele fez o quê? Ele fez um retorno em 50%, né? Esse pequeno movimento de baixa aqui, ele fez um retorno em 50%, mostrando força na compra de novo, tá? Então, a gente vai seguir esses parâmetros aí. Então, estocástico sobrecomprado e sobrevendido nos 15 minutos, a gente vai aguardar operações de reversão. Estocástico sobrecomprado e sobrevendido nos 2 minutos, a favor da tendência. Sempre pegar a favor da tendência, tá? Certo? Deu para pegar o entendimento aí, né? Acredito que tenha passado aí da forma que eu gostaria de passar. Então, a gente vai ter esse novo indicador aí para nos auxiliar, beleza? Eu basicamente gosto de fazer da seguinte forma, pessoal. Gosto de duplicar essa janela aqui, duplicar a janela e vou dividir a tela. Tentar dividir elas aqui. Aqui eu vou dividir a minha tela. Aqui a gente já está começando a montar a minha tela de trabalho, tá, pessoal? E possivelmente as suas também. Basicamente tem que ser assim? Não, não tem, não precisa, não tem necessidade, tá? Você pode simplesmente ficar com os 2 minutos abertos, olhando apenas os 2 minutos e mudando, alterando, igual faço aqui, ó, coloco aqui, ó, 15 minutos. Aí eu fico alterando aqui, ó, para me analisar. Tô aqui trabalhando nos 2 minutos, tá? A favor da tendência, tal, tudo bonitinho. Tenho as minhas regiões marcadas dos 15 minutos lá, no exemplo, topo, fundo e tudo. Quando os 15 minutos chegar naquela região lá e o mercado, né, o estocástico estiver me mostrando aqui, ó, exemplo, hoje, deixa eu colocar aqui de novo o meu barra de estudos. Eu aqui, ó, região de topo, belíssima região de topo, aqui dos 15 minutos. Estocástico está chegando lá, ó, sobrecomprado, né? Então, eu tenho demarcado isso daqui nos 15 minutos, desço para os 2, aqui nos 2 eu vou começar a aguardar o quê? Aguardar ele quebrar a minha estrutura de alta que ele formou, me mostrando oportunidades de venda. Então, eu vou fazer as operações em regiões dos 15, com o estocástico dos 15 sobrecomprado, e nos 2 ele fazendo quebra de estrutura. Como aqui, ó, veio o movimento de alta, né? Chegando aqui nessa região, ele tem que quebrar esse topinho, esses fundos aqui, né? Quebrar a minha média de 20, retorno na média de 20, me indicando que ele vai ter uma nova queda até a outra região, de novo, de fundo. Então, eu tenho que aguardar isso daí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo certinho? Tá? Deixa eu dividir aqui de novo e mostrar, às vezes, como a gente vai ficar. Então, aqui, a gente vai ter um gráfico dos 15 minutos, para as regiões. E aqui a gente vai ter o nosso gráfico de entrada dos 2 minutos, tá? Como nos 2 minutos vai ser apenas para nos auxiliar a favor da tendência, o estocástico, não tem tanta necessidade da gente ficar com ele aqui na tela dos 2 minutos, tá? Vai ser mais, como eu falei, vai ser mais nos 15 minutos, que é
a utilização da gente nele aqui, sobrecompra e sobrevenda dos 15. Nos dois, ele vai nos auxiliar a favor da tendência. Mas tem tanta necessidade assim? Não tem, porque a gente já vai ter aqui as médias auxiliando e as nossas marcações de topo rompido aqui, não é? Então, o estocástico não será tão necessário assim no gráfico de 2 minutos, tá? Caso vocês vão fazer o quê? Vocês vão testar, como eu falei, primeira aula, passei indicador, vocês vão trabalhar com ele, vão testar. Segunda aula, indicador, trabalhar com ele, testar. Terceira aula, indicador, trabalhar com ele, testar. Se nesse tempo que vocês estão estudando tem um indicador que não tem tanto parâmetro assim nas suas operações, vocês vão deixar ele de lado. Vocês tiram, trabalham com aqueles que te dão segurança e não te atrapalham tanto assim, não é? Todos os indicadores que eu passei, nenhum está me dando segurança, não gostei de nenhum. É simples, pessoal. O preço, o nosso gráfico de candlestick, ele já nos mostra tudo o que a gente precisa saber, não é? Algumas pessoas têm uma visão um pouco privilegiada, não é? Como eu falei, que o mercado ele trabalha da mesma forma aqui, ó. Como o mercado ele trabalha topos e fundos ascendentes, se você tem uma visão privilegiada e sabe que esse topo aqui, o mercado ele pode fazer um recuo lá e voltar a subir, não tem necessidade de você ter uma média aqui auxiliando, não é? Porque a média ela é simplesmente isso. Ela vai nos auxiliar o que aconteceu, o que vai acontecer no nosso gráfico. Se você tem essa visão privilegiada do gráfico, não é? Não tem tanta necessidade dos indicadores, né? Mas isso os indicadores, como eu disse, é sempre para nos auxiliar. Sempre os indicadores vai nos auxiliar na nossa tomada de decisão, tá? Se você traça suas LSTA, LTB, não é coisas que eu vou continuar ensinando aí. Os indicadores não estiver auxiliando tanto, aí cabe a você decidir se você analisa os indicadores ou não, né? Mas tem algumas coisas, aqui eu estou passando o básico, vai ter algumas coisas, análise gráfica, não é? Para a gente para mim tá passando ainda, não é? Rejeição de candle, pavio, muitas coisas ainda. Como eu falei aqui, ó, pessoal, para vocês verem, o mercado ainda está rolando. Sobrecomprado nos 15 minutos, região dos 15 minutos de topo, e nos 2 minutos ele já começa aqui a demonstrar força na venda, tá? Aqui tem 2 pontos. Ele tem que primeiro fazer o rompimento disso daqui, para mim, dar oportunidade de venda, e quebrar também a minha média de 20. Assim vai estar indicando que ele vai me dar uma nova tendência de baixa. Como ele fez esse fundo de referência, para ele iniciar aqui um novo movimento de baixa, ele tem que fazer a quebra desse fundo, correção e vir cair. Estocástico dos 15 minutos aqui, auxiliando sobre comprado, beleza? Espero que tenham entendido, tenha ficado simples a explicação da aula aí, e até uma próxima, pessoal. Até mais.